Escute com atenção. Há algo sobre o qual poucas pessoas se atrevem a falar. Quando uma mulher começa a envelhecer ou perde o homem com quem compartilhou a vida, muitos presumem rapidamente que algo dentro dela também se desvaneceu, como se seus sentimentos, desejos e capacidade de amar tivessem desaparecido. Mas a realidade é bem diferente. A verdade é que o coração humano não conhece idade. O coração apenas conhece o que viveu, as feridas que carrega e as situações que a vida deixa em seu caminho. E hoje vamos explorar um tema quase nunca abordado, não por falta de importância, mas porque muitas pessoas simplesmente não estão preparadas para ouvi-lo. Ele toca em uma das partes mais profundas da experiência humana, a solidão emocional de uma mulher que perdeu alguém, mas ainda sente a vida pulsando dentro de si. Quando uma mulher nessa fase começa a sentir atração por alguém, raramente a expressa diretamente. Não há grandes gestos nem confissões explícitas. Tudo acontece silenciosamente, delicadamente, pouco a pouco, mas com uma profundidade incrível, porque não se trata de um sentimento qualquer. É algo que brota de uma parte oculta do coração, um lugar que as palavras sozinhas dificilmente conseguem descrever. Mas antes de entendermos os sinais, há algo essencial que precisamos aceitar. Uma mulher assim não carrega apenas o momento presente, mas também o peso de sua história, as perdas que sofreu, as memórias que mantém escondidas e todas aquelas perguntas que nunca se permitiu expressar. Exteriormente, ela pode parecer forte, mas por dentro, muitas vezes enfrenta uma solidão que ninguém mais percebe. E a sociedade frequentemente se apressa em dizer a ela como ela deve se sentir, o que deve esquecer e como deve seguir em frente com a vida. No entanto, há algo que muitos esquecem. O coração humano não funciona de acordo com normas sociais. O coração continua batendo mesmo quando tudo ao seu redor muda. E quando esse coração sente algo novamente, é precisamente aí que a batalha interna começa. Porque não é apenas a atração que surge, o medo e a incerteza também emergem, juntamente com aquelas perguntas que ficam girando em sua mente. O que os outros vão dizer? Será que posso vivenciar isso novamente? Será que ainda tenho o direito de me apaixonar novamente? Será que estou desrespeitando o meu passado? Será que ele algum dia vai me entender de verdade? E em meio a todas essas dúvidas, sem que eu perceba, pequenos sinais silenciosos começam a aparecer. Sinais discretos, sim, mas com enorme significado. O primeiro sinal está nos olhos dela. Uma mulher assim não olha de forma displicente. Seu olhar mantém uma certa proteção. Quando ela começa a sentir algo por você, pode olhar para você por alguns segundos, oferecer um sorriso tranquilo e depois desviar o olhar novamente, como se duas partes dela estivessem travando uma batalha silenciosa. Uma parte quer se aproximar, enquanto a outra tem medo de errar. E é justamente nesse momento que as emoções começam a aflorar, porque os olhos nunca conseguem esconder completamente o que o coração sente. O segundo sinal aparece na forma como ela reage às suas palavras. De repente, até os menores detalhes que você compartilha passam a ter um significado diferente para ela. Você já comeu? Parece cansada. Está tudo bem? Para qualquer outra pessoa, essas seriam frases comuns, mas para ela, criam uma espécie de conexão emocional silenciosa que atinge um lugar profundo dentro dela. Até mesmo o tom de voz dela começa a se transformar, tornando-se mais calmo, mais doce e mais íntimo. Ela começa a se lembrar de pequenas coisas sobre você, não porque esteja se esforçando, mas porque aos poucos, você começou a importar para ela. E sem que nenhum de vocês perceba, uma conexão emocional começa a crescer lentamente. O terceiro sinal, talvez o mais poderoso de todos, acontece quando ela começa a permitir que você entre em seu silêncio. Uma mulher que sofreu uma perda não deixa ninguém entrar facilmente no espaço mais íntimo de sua solidão. Esse lugar é especial. É onde ela guarda sua dor, suas noites em claro e aqueles pensamentos que nunca compartilhou com ninguém. Mas quando ela começa a dizer coisas como: "A casa parece tão vazia, às vezes me sinto tão sozinha", ou "tenho dificuldade para dormir à noite", essas não são mais apenas palavras ditas de passagem. São como abrir lentamente uma porta, um sinal de que a confiança começa a crescer, porque ninguém é facilmente convidado a entrar no mundo interior de outra pessoa. E quando isso acontece, não é apenas uma conversa que começa, mas também a construção de uma profunda conexão emocional. E pouco a pouco, sem que nenhum dos dois perceba completamente, dois corações começam a se aproximar, não por meio de grandes declarações, mas pelo silêncio, pela atenção e pela simples companhia. Porque, no fim das contas,
Todo ser humano busca exatamente a mesma coisa. Vide que